Vamos começar a estudar as estruturas de dados. Vamos começar com variáveis compostas homogêneas. E a primeira das variáveis compostas homogêneas que nós vamos trabalhar seria variáveis compostas homogêneas de uma dimensão, ou os vetores. Porque até então, nas aulas passadas, nós temos trabalhado só com variáveis simples. E foi de propósito para poder facilitar o entendimento, principalmente da utilização das estruturas de controle que um programa deve ter. Agora nós vamos aproveitar todas essas questões relativas à estruturação do programa, o controle da execução do fluxo, só que trabalhando com estruturas de dados, com arranjos e organização dos dados na memória de maneira diferente. Então, o primeiro caso aqui, eu queria pegar um exemplo, como nós temos sempre feito. Eu quero ordenar uma sequência. Então eu vou organizar esses dados num vetor. Vou pegar uma variável composta de uma dimensão para armazenar esses dados. E eu quero colocar esse vetor em ordem crescente, né? E usando um determinado método que seria o seleção direta. Mas antes de começar a ordenação, eu tenho aqui o início do nosso programa, onde eu informo a quantidade de elementos que eu quero nesse conjunto. Faço aqui uma verificação e nós já aprendemos a trabalhar com as estruturas de repetição. No caso aqui eu estou usando o while. Eu quero limitar um tamanho máximo de elementos nesse vetor a 20. Não necessariamente tem que ser obrigatório entrar com 20 elementos, mas eu estou aqui não permitindo que eu ultrapasse essa quantidade e obviamente também que não seja negativo e nem zero. Então esse n é o tamanho do conjunto. Feito isso, eu declaro a variável aqui. E agora eu estou pegando um outro tipo, double, dupla precisão. Nós já trabalhamos com int, né? Como aqui também nós estamos usando int, float. Agora vamos usar o double. Então eu posso agora dessa forma colocar o n aqui como para dimensionar o tamanho desse conjunto, né? Já que eu tenho um valor que já foi fornecido pelo teclado aqui para n. Feito isso, eu vou entrar com os valores. Então, como eu estou entrando pelo teclado e eu estou trabalhando com double, então eu estou formatando aqui no scanf %lf, né, para você ler double. Bom, vamos executar então para ver como é que ficou. Então eu vou dizer que o tamanho do conjunto vai ser 4 elementos que eu quero e vou entrar com esses valores. Então está aqui. Você pode ver que aqui eu tenho, né? Eu estou aqui representando, né, como um vetor. Na impressão eu fiz essa para que eu pudesse visualizar dessa forma. Cada elemento desse está numa posição de memória. Nós temos um conjunto contíguo de posições de memória e esses blocos de memórias contíguos são numerados, né? E no caso da linguagem C, o primeiro bloco é o 0. Depois vem o segundo bloco 1 e assim por diante. Na sequência agora eu vou ordenar esse conjunto usando um método de ordenação. O método que eu estou usando para ordenar o conjunto chama seleção direta. E ele está aqui. Vamos discutir qual que é a estratégia que ele adota. Eu tenho primeiro um processamento do conjunto inteiro, só que para esse primeiro for, são os conjuntos que eu estou processando. Então eu tenho sempre uma posição de referência e vou trazer para aquela posição dentro do meu conjunto de blocos de memória, eu vou trazer o menor valor daquele conjunto que eu estou avaliando. No primeiro momento é o conjunto inteiro. A cada vez que eu tenho uma posição de memória como referência, o segundo for, então eu vou buscar elemento por elemento, comparar. Caso seja necessário, eu faço a troca. Agora, a cada passada que eu dou nesse for mais externo, eu vou diminuindo esse conjunto de tamanho. E para falar que é conjunto, eu vou até quando tiver 2 elementos, né? Por isso que é n-1 aqui. Ao passo que o segundo for, que é onde eu estou varrendo os elementos daquele subconjunto que está sendo avaliado, eu sempre vou até o fim.
Mas vocês observem que o J aqui começa sempre da posição do N, que é a referência, posição do I, na verdade, né, que é a referência mais 1. Bom, aí eu mando imprimir o conjunto já ordenado aqui. Então vamos executar para ver como é que ficou. Então eu vou querer 5 elementos no conjunto. Vou entrar com os valores, o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, o quarto valor, o quinto valor. Então o conjunto de entrada está aqui, fora de ordem. Ao passar pelo algoritmo de ordenação, a impressão dos mesmos elementos agora em ordem crescente. Nos veremos na próxima lição.